Fala galera, mais um episódio do quadro Smash Kitchen comigo, Lucas Barbosa, o Hulk. E hoje eu tô trazendo um convidado aqui muito especial, múltiplas vezes campeão do ADCC e da IBJJF, professor e líder da Atos Jiu-Jitsu, um homem de negócios, um homem de Deus também. Obrigado. CC Galvão. Pois é, e hoje estamos aqui com o Sensei, a gente vai fazer a pizza, bora ver como é que ele vai sair, porque ele é brabo no tatame, né? Bate na gente lá, bora ver se ele vai ser brabo. Mas vou ter que fazer pizza também? Vai fazer a pizza também hoje. É, vou tentar, a massa já tá pronta, então deve ser fácil. Isso aí, bora lá então. Bora lá, olha aí, ó, CC, ó. Boa. Então o que vai fazer? E eu gosto de abrir aqui, tipo, Na bota mão. a mão, na mão aqui assim. Vai dando apertada. É, vai apertando, pum, pum, aí vira, aí eu vou apertando e vou abrindo, ó. Aqui, ó, depois que eu abrir ela no ponto certo, daí eu vou... É assim que vai? Eu vou usando os knuckles aqui. Quando eu vejo que ela já tá aqui, tipo, ela já meio que abriu aqui no centro, eu vou começar indo pras bordas, ó. Quando eu vejo que ela tá muito fina, eu já começo a ir pras pontas, assim, eu começo a esticar aqui. Eu vou fazer esse aqui, a marguerita, pra gente aquecer. Marguerita? Boa. Molhinho de tomate, vai dar uma espalhada, jogou ali. Depois. Esse aqui é meu novo hobby agora, Sensei. Esse é seu novo hobby? Esse é meu novo hobby. Você curte, Lucas? Eu acho legal fazer comida agora. Mas você acha que te acalma, te ajuda? Acho que é calma. Eu gosto de cozinhar, bicho. Cozinha não? Não. Tem a especialidade de chefe, não? Não tenho paciência, não. Só gosto de comer. É manjericão? Manjericão, eu gosto de jogar também um pouquinho de orégano por cima. Essa é a pizza que eu mais gosto. É? É simples. Bicho, eu gosto de comer. Saudável. Quando eu vou lutar campeonato assim, eu como pizza. Mas a pizza que você faz? Não, eu como Pra dar energia? marguerita, né? Marguerita, carboidrato. Pra dar energia. Me fala teu hobby aí, fora o jiu-jitsu. Meu hobby? Escolinha. Escolinha? Eu já joguei futebol, essas coisas, mas não... Hoje em dia, só no momento de descanso, eu fico só mais lendo, assim, aprendendo. Assisto vídeos pra aprender coisas, assim. Muita gente que, principalmente meus alunos ali, eles me perguntam, bicho, como é que é, o que significa Atos? Eu falo, né? Tá na Bíblia, é Acts, mas como é que surgiu, qual é a história do nome aí? A gente, na verdade, eu e o professor Ramon Lemos, a gente decidiu ter uma equipe, né? Foi um momento que aconteceu as coisas com o Tererê, né? O Tererê era o nosso professor, e aí a gente migrou para um time que na verdade, a gente já pertencia àquele time, né? Logo que a Aliança se separou pela primeira vez, o Tererê fez a equipe dele, né? Junto com o Demian Maia, Léo Vieira, Comprido, Jamelão, todas as grandes estrelas do jiu-jitsu da Aliança estavam ali, né? E eu era um faixa roxa ali na época e tal, mudei pra academia do Tererê. E aí depois de um tempo, aconteceu as coisas que aconteceu com o Tererê, né? Eu era faixa, tinha acabado de pegar minha faixa preta, né? Na verdade aconteceu quando eu era faixa marrom. Aí a gente ficou meio que sem professor ali, na verdade eu fiquei como professor, né? Eu era marrom ainda. E aí a gente acabou migrando pra equipe, que na verdade o Tererê se separou, né? Da equipe, ele fez a TT. E aí como ele não conseguia dar mais aula e tal, porque tava passando os problemas, depois disso a gente decidiu treinar junto com o Demi, com todo mundo de novo, né? E na verdade o nome da equipe era Brasa na época. Sim. E aí, durante esse momento, assim, passou um ano e pouquinho, a equipe Brasa também deu outra dividida, entendeu? Aí nessa a gente já tava meio que de saco cheio, já, tipo, pô, mas a gente eu tô querendo ter um professor, né? Tô querendo participar dos campeonatos, ter um professor e tal. E o Ramon, ele tinha um papel muito importante no início de professor, né? Eu era mais o atleta, assim. O Ramon tinha, na verdade, bastante aluno ali, né? Tinha o Rafa, o Gui, o Durinho, o Frasato, né? Tinha uma galera boa ali, o Caporal, uma galera de time de frente. Aí ele falou, cara, vamos montar nosso time. Eu dava aula à noite numa academia, depois do Mundial de 2008. A gente ficou pensando como que a gente ia lutar, o que a gente ia fazer e tal. Aí eu lembro que numa reunião a gente veio com vários nomes, né? Tipo Genesis, Giants. A gente queria um nome assim que os americanos conseguissem falar também, porque o jiu-jitsu tinha migrado pra América. O Gui Mendes, ele veio e falou assim, cara, o nome é Atos, cara. Acho que Atos é legal. Atos aposta e tal. A gente, vamos orar, né? Oramos e tal, e meio que foi no nosso coração, a gente falou, vai ser esse nome, então. E agora, tipo, a espada, as duas espadas, o escudo ali, quando as pessoas veem de longe já sabem que é Atos. A marca hoje é mundialmente conhecida, né? Eu lembro que no primeiro mundial que a gente lutou, foi o mundial de 2009, e a gente, colocou o Durinho na final do campeonato, o Durinho foi pra final, e a gente gritava muito, cara, muito. Eu lembro que
muitos alunos assim depois que começaram a treinar comigo falavam, meu, essa equipe pequena, o que é esse negócio de atos? Porque a gente gritava, a gente torcia mesmo, fazia bastante barulho. E aí acho que quando a equipe, desde o primeiro mundial, a gente já fez bastante barulho já, entendeu? Foi aquela que ele faz a espada assim? Que ele usa a espada e corta? Na verdade o Gui fez a espada. Né? Ah, foi o Gui que fez a espada. O Gui fez a espada, aí depois foi proibido. Agora, ladies and gentlemen, bora lá, a vez do Sensei, bora! Mas faz assim, ó, vamos abrindo ela, ó. Joga ela aqui, ó, pum, pum, pum e abre. Rapaz, vou fazer a melhor pizza aqui. Rapaz, tô melhor que o Grace. A do Grace ficou toda torta. Eita! Olha, a culpa não é minha. Não é que... Eita! Olha! Pizza caveira. Rapaz, tô melhor que o Grace. É o escudo da Atos aí, ó. Bota as espadas aqui, ó. Bota as espadas. Vai, Stefan, qual é a nota? Será 10. Ó. 10. Puxa saco. Fala, Sara. De 0 a 10. 7. Ó, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa. Ficou boa. Eu machuquei o meu cruzado anterior. Foi na luta do ADCC, né, contra o Gordon? Durante o camp pra luta do Gordon, faltava, acho que acredito 6, 7 semanas. 7 semanas, eu acho. Na hora que eu comecei o camp, eu estourei o joelho feio, saiu do lugar, continuei o treino. Eu lembro disso aí. Fiquei umas 2 semanas sem treinar. Aí tive umas 6 semanas pra treinar, mas não conseguia treinar, né? Não consegui treinar, não consegui fazer guarda. Até que chegou na hora da luta ali, eu caí por baixo, ali não tinha como eu fazer guarda nenhuma. Ainda aturei ali ainda. Sim. Aturei um bom tempo ali, mas acredito que se eu tivesse 100% ia ser diferente. É, né? Pô, não, mas é uma das coisas que eu também, que eu dou graças a Deus que eu fiz essa cirurgia, porque, pô, muitos anos lutando assim e, pô, é muito chato. Cara, Desde então meu joelho sempre não saía do lugar, né? Ele virava, travava, o menisco virava, né? Travava muito. Aí eu decidi fazer a cirurgia. Pô, eu tinha que fazer o meniscos e o LCA, né? Conversei com o Cobrinha teve o mesmo tipo de lesão. Ele falou, cara, eu tive a mesma lesão que você, eu fiz só o menisco, tô 100%, o negócio tem que fortalecer a perna o tempo todo, né? Sim. É isso que eu vou fazer, eu já tô fazendo fisioterapia desde o primeiro dia. Mas tu tá agoniado, tipo, de ficar em casa? Bicho, eu fiquei em casa uma semana. Não. Com o meu joelho. Bicho, eu não aguentava mais. Eu falei, meu irmão. Depois do PAN, Fiquei depressivo, ficar assim, aqui, tipo, uma semana. Na verdade, eu tô aqui mais Mas é bom, né? pra começar forte pro Mundial. E o PAN, como é que foi o PAN? O PAN foi bom, poderia ser melhor. Foi tipo, de 0 a 10 eu vou dar uma nota 7. Nossa pizza. Igual a pizza. Foi. Achou que ia ser do jeito que Mas foi. E Sensei, agora a gente vai ter a nova Atos, né? Bowman. Fala Bowman. É Belmont, mas fala Bowman. Bowman. Como é que surgiu essa ideia aí? Já imaginava ter uma segunda academia? A Angélica queria abrir uma mais perto, né, na verdade. Só que aí a gente teve uma oportunidade, entendeu? De abrir uma academia lá em Beaumont. E aí foi uma oportunidade que eu, tipo, não consegui falar não, entendeu? Sim. Eu cheguei lá, eu vi o lugar, eu falei, cara, esse lugar aqui vai vingar, entendeu? Porque a academia vai ser num shopping onde tem Best Buy, Ross, PepsiCo, sabe? Aquelas lojas gigantescas, Starbucks, do lado do Starbucks. Caraca. Entendeu? E é na principal avenida lá da cidade. Aí a Angélica, quando ela colocou mais no coração dela de ter outras, aí eu comecei a ter essas ideias. Se Deus quiser, a gente vai abrir mais. E ela é bem grande também, né? O que ela tem de diferente 4.600. da Atos daqui? Não tem muita coisa diferente, não. A única coisa diferente é que ela é num mall, num shopping center, assim, que é tipo o shopping center mais conhecido da cidade, entendeu? E, Sensei, pô, a academia tá de parabéns também, tá com 2 aí. A equipe tá indo muito bem, a gente conseguiu chegar no nível onde a gente conseguiu conquistar vários campeões mundiais, pô, desde o começo. E não é fácil, né, cara? Tipo assim, conta aí como é que tá essa fase aí da equipe agora. Eu acho que a equipe ela ainda tem bastante atleta, assim, que os atletas que a gente fez, né, eles estão ainda em ativa, Sim. Mas a gente já tá sentindo que já tá numa fase de reciclagem. Tem outros atletas agora, né? Tem uma casa de lutador nova aí, que antigamente era o Kainan, o Grace, agora já tem outra... Uma outra rotação. É. Então assim, a gente tem os menos graduados agora que estão chegando, a gente trabalhando em cima deles. Agora a gente tem uns faixa marrom, faixa roxa, faixa azul, tem uns juvenis. Tem bastante criança também, né? A equipe tá
tá com um time de criança muito forte. E agora eu tenho que focar bastante nos teenagers ali. Porque é uma fase... Base, né, também. É uma fase também que muitos deles param de treinar, né? Eles ficam um pouco desinteressados com o jiu-jitsu, por causa da adolescência, né? Tipo, amizade, Sim. autoafirmação, essas fases todas, né? Então, acredito que se a gente investir bastante neles, a gente vai conseguir continuar o nosso trabalho, né? Manter a equipe lá em cima, né? E é isso, galera. Obrigado, professor. Bate-papo foi irado. Valeu, Lucão. Fera, sou fã. O canal aí, a gente fez umas pizzas aqui e espero que vocês tenham gostado aí das pizzas. Nota 7 da gente. Desafia alguém pra participar aí na próxima. Cara, faz um em português com o Mussumessi. Como você vai? Faz um em português. Olha aí, Mussumessi. Ei. Tem que vir agora. Vai ter que fazer em português. Caraca, vai ser pressão. Eu tenho um quote, né, que os caras falam assim, não existe maior demonstração de amor do que cozinhar pra alguém. E hoje o Lucas cozinhou pra nós aqui, demonstrando o amor dele, né, o carinho que ele tem por nós. E eu te agradeço pela sua vida. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, galera. Ouça aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho de notificação e também comenta lá. Valeu?